Vamos agora para a parte de princípios. Quando a gente busca viver estabelecendo uma regra geral para a sua vida, você está estabelecendo princípios. Às vezes a gente cria ilusões na cabeça dizendo nunca mais eu faço isso na minha vida. Você criou uma regra dizendo que nunca mais. E aí essa regra que você criou, você está estabelecendo uma regra geral, uma filosofia de vida ou um princípio. E aí quando a gente fala de princípio na vida cristã, a gente fala do que a Bíblia diz que tem que ser feito. A Bíblia mandou, é princípio inegociável. Só que na Bíblia, é bom a gente falar sobre isso, na Bíblia existe as leis civis, leis cerimoniais e as leis morais. Na Bíblia tem esses três grupos de leis. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar Deus mandando pegar animais, matar para poder receber o perdão dos pecados. Deus também mandando pegar a mulher que foi pega em adultério, levar para fora da cidade, junto com o homem, fora da cidade, para não contaminar a cidade, o sangue dela, e apedrejar até a morte. Como aqui em Bahia não tem ninguém que traiu, não é? A gente não escuta ninguém falar de traição aqui nessa cidade, então não seria ninguém morto aqui. Mas já imaginou se a gente encontra uma pessoa que traiu? Não existe vá lá e faça o sacrifício para o seu pecado, não. É morto. Alguém arrancou o olho do outro, olho por olho. Alguém arrancou o dente, dente por dente. Alguém arrancou a mão, mão por mão. Alguém arrancou o pé, pé por pé. É uma lei daquela. Posso falar uma coisa? Pode falar. Tá rindo, eu acho que vem coisa aí. Eu vi. Semana eu fui visitar uma amiga minha mãe e minha tia, né? Sim. Ia pegar um ônibus, aí a mulher subiu chateada, porque ela viu, e chateada, ela estava irada, porque ela achou que o motorista ia fechar a porta e ia machucar a mão dela. E aí ela foi já entrando no ônibus e dizendo monstro, né, com o motorista, e falou assim: olha, se tivesse quebrado minha mão, eu ia quebrar a sua também, porque na minha lei é essa. Eu tenho poder para dizer isso. Não, esqueci. E na época de Abraão, Isaac, Jacó, na Mesopotâmia, no Oriente Médio, havia umas leis assim muito rigorosas, são chamadas de leis civis. Só que a gente pegar essas leis civis que tinha regendo lá o povo de Israel e trazer para todo lugar, como se fosse Deus mandando Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, vai dar problema. Então, como estudioso da Escritura, como cristão, a gente precisa saber o que é que no Novo Testamento é recomendado pelos apóstolos e também tem no Antigo. O que é que se mantém? Porque as leis civis têm a ver com como o país e as cidades devem funcionar. Compra e venda, a questão dos crimes, a punição, o julgamento, a convivência social, leis civis. Do jeito que aqui no Brasil tem a Constituição e o Código Civil. No livro, na lei de Moisés, tem as leis civis para Israel, que inclusive a guarda do sábado, alguns acham que é uma lei espiritual que não se pode quebrar, mas é observado no Novo Testamento que não existe nenhuma ordem direta dizendo para guardar o sábado. Então, era um dia de descanso estabelecido como um feriado civil, lei civil. As leis cerimoniais têm a ver com o quê? A orientação religiosa do judaísmo, que era aquilo que a lei de Moisés dizia, para que todos fizessem para a purificação. Tinha muita coisa que era feita, que era a pessoa purificando a si mesma. Tinha que tomar banho de determinadas ervas, determinados ungüentos. Mulheres, na época, eram consideradas impuras no verdadeiro sentido da palavra.
quando ela estava no seu período menstrual, não podia sair dentro de casa, tinha que ficar isolada. Imagina tratar as mulheres hoje assim. Pronto, sentou uma mulher aqui, a cadeira está impura. Mulher estando menstruada. E eu sentando, não importa se é minha esposa, se é minha mãe, se é minha filha, não importa. Eu vou estar impuro. Então Deus vai me matar por isso? Não, mas eu tenho que ir até o sacerdote pedir para me lavar lá para eu me sentir puro. Mas a mulher, a média era 7 dias, tinha que ficar isolada. E aí, é claro, tinha todo um porquê disso, porque não havia todo um trabalho de orientação e higienização como se tem hoje. Absorvente, por exemplo, não tinha, né? E aí não tinha instrução como se tem hoje a respeito do quanto isso é saudável para a mulher. Mas havia um entendimento de que isso aí poderia trazer doenças, infecções e tal, então era para preservar. Tinha também a questão de as leis voltadas para perdão dos pecados. Dependendo do pecado que você cometeu quantos pecados hoje? Diga aí mais ou menos. Quantos pecados você cometeu hoje? Uns 5. É muito santo, não é muito santo, não é não? Você acha que você cometeu quantos hoje? Eu fiz um. Olha, já está contando. Uns 10. Uns 10. Dobrou ali. Não é? E aí, mano? Você acha que cometeu quantos? Nem dizer. Incontáveis. Não arruma. E você? Não cometeu. Não cometeu, não é possível. Não, né? Claro que cometi, né? Porque a gente tem, se a gente comete, a gente nem sabe. Nem percebe. Nem percebe. Não é? Olha, eu vou dizer agora aqui, pecado no pensamento, no sentimento, na fala, na ação e na omissão. Qual a diferença? Pensamento a gente sabe, né? Só a gente sabe que a gente sentimento a gente sabe, isso a gente bota para fora, o outro fica sabendo. Na fala, depois que saiu já era. Qual é o outro que eu falei? Na ação, o que eu fiz, como é que eu sei? Deus disse não faça e eu fiz, pequei. E na omissão, era para fazer e eu não fiz. É a omissão. Junta aí essas categorias. O que eu deveria ter feito no dia eu não fiz. O que eu deveria ter dito sim, eu disse não. O que eu deveria ter dito não, eu disse sim. O que eu pensei, o que eu senti, o que eu falei, junta aí para ver se dá 1000. Só que hoje a gente vai orar. E depois que a gente ora, conversando diretamente com Deus, a gente percebe, de acordo com as Escrituras e através de Cristo, que nós temos o perdão. Temos várias passagens a respeito disso. O texto mais usado é 1 João 1, o versículo 8, 9, que diz que temos um advogado junto do Pai. Se confessarmos, Ele nos perdoa e nos purifica. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Nesse sentido, a gente percebe que é diferente das leis cerimoniais do Antigo Testamento, que tinha que levar uma rolinha, uma pomba, levar um cordeiro, um bode, né? No caso de vocês, cada um tem que levar um boi, que é pecado demais, não é? E aí, para poder sacrificar. Nesse sentido, nós saímos do Antigo Testamento entendendo que essa figura do sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo. Então era uma lei que era temporária, que anunciava algo maior. E eles eram perdoados não por causa do sangue do animal, mas do que o sangue do animal representava. E aí, quando diz o sangue de Jesus Cristo tem poder, essa expressão pouca gente entende. Então, a ideia do poder do sangue de Jesus tem a ver com a remissão dos pecados, não com expulsão do demônio ou tirar a enfermidade das pessoas.
Então, você se assusta e você diz: sangue de Cristo tem poder. Não já virou Virou um jargão. Um jargão, né? E aí, quando você diz: Jesus, me cubra com teu sangue, quando você está assustado, parece que o sangue é um campo de proteção contra os males dos espíritos e as enfermidades. Mas na verdade a ideia do sangue é simbólico no sentido de que aquele sangue que era derramado no altar daquelas pessoas que iam até o sacerdote confessar os seus pecados, entendia que o sangue do animal inocente iria absorver o culpado que estava confessando. Quando Jesus vem, João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele foi chamado de Cordeiro? Porque ele foi sacrificado. E se ele foi sacrificado, ele derramou sangue. E esse derramamento de sangue é a remissão do pecado. Qual é o poder do sangue? O poder de perdoar. O sangue cura? Não. O sangue é para expulsar demônio? Não. O que vai curar é o poder de Deus através da fé daquele que crê na cura. Então, se a gente separa essas coisas, a cabeça da gente começa a filtrar um monte de coisa. Então, a musiquinha: o sangue de Jesus tem poder, não é? É claro, eu vi um padre, assisti um padre, dizendo assim: olha, os evangelhos não dizem que o sangue de Jesus tem poder, mas eu quero dizer para vocês, um padre falando isso. Eu quero dizer para vocês que o sangue que corria nas veias de Jesus era o mesmo sangue de Maria. E se o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Maria também tem. E o povo vibraram com isso. Entendeu? Aplaudiram. Observe o detalhe. A coisa é tão séria que aquele filme O Alto da Compadecida, que a compadecida aparece no final, João Grilo, como é o nome do outro? Tem o João Grilo e tem o Chicó, não é? Os que mais aprontam lá, mentem, trapaceiam, falam um monte de coisa lá, mas no final é absolvido quando chega lá no reino dos céus, porque Jesus, quando julga, Jesus condena o João Grilo lá. Jesus condena ele, mas ele diz: valei minha Nossa Senhora. Aí valei minha Nossa Senhora, ela aparece e ela vai e absolve. Quer dizer, o que Jesus deu o martelo, ela foi e desconcertou. No final das contas, isso é uma crítica mesmo à doutrina da Mariologia, que coloca Maria como a intercessora advogada acima do Filho, do mesmo jeito que a mãe da gente manda na gente. Subentende-se que lá no céu a mãe de Jesus manda também nele. Então há um sistema matriarcal no céu. Não é o pai que manda, não é o filho que manda, é a mãe que manda. Aí diz: o evangélico não gosta de Maria. Não, o evangelho não gosta de idolatria, não gosta de heresia. E colocar Maria como um terceiro trono no céu e como autoridade exclusiva, onde ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela olha para Deus como Salvador da vida dela, mas atentou na baixeza da sua serva, então ela se humilhou e se declarou serva de Deus. Ela não é esposa de Deus e ela não é manda-chuva do céu. E em hipótese alguma a Bíblia ela apresenta declarações diretas dizendo que Maria intercede por nós no céu. Quem é o intercedor do céu, intercessor no céu, é o Espírito Santo, é Jesus, mas Maria não faz sentido nenhum. Isso aqui nós estamos falando de princípios. Quais são os princípios morais que a gente encontra no Novo Testamento? Não matarás. No Novo Testamento tem não matarás? Tem. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No Novo Testamento também tem. Então o princípio moral permanece no Antigo e no Novo Testamento. Não adulterarás, do mesmo jeito. Não cobiçarás, do mesmo jeito. Honra teu pai e tua mãe, do mesmo jeito. Então não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Todos esses mandamentos,
eles devem, de alguma forma, preservarem no Novo Testamento a lei moral de Deus. Não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, prevalece. A guarda do sábado não prevalece. Porém, existe o bom costume. Por exemplo, o dízimo é um bom costume, mas no Novo Testamento não tem ordem direta dizendo dê o seu dízimo. Diz, seja ofertante, contribuir com amor, fala dessa forma. E é um costume que se prevalece do Antigo Testamento, como também o costume de guardar um dia de descanso e ao mesmo tempo para adorar a Deus, que era o que os judeus faziam quando tinha o templo e quando tinha a sinagoga. Eles faziam no sábado, mas era muito rigoroso, ao ponto de nem trabalhar, nem tomar banho. É complicado esse negócio, né? E mais numa região deserta que ele tinha. Aqui são os princípios que a gente vai chamar de fundamentos da fé. Porque princípio é uma questão que você não negocia. É uma regra que você abraçou para a sua vida. Você trabalha em algum lugar e alguém vai pedir para você fazer algo, mas assim, eu não faço porque meus princípios não permitem. Alguém vai dizer, minha religião não permite. Porém, não é? E aí vai chegar alguém para você dizendo, olha, eu quero me relacionar com você, mas eu não quero só me juntar. A gente já vai direto para os finalmente. Aí você olha, meus princípios não permitem isso. Você é uma pessoa assim muito boa de se conviver, mas nesse sentido aí não. Você vai trabalhar num lugar, só que lá você tem que falsificar algumas notas, falsificar alguns valores. Você olha, o emprego aí é bom, o salário é bom, mas meus princípios não permitem isso. São princípios, são coisas que você tem que apresentar, não negocia. Está claro aí essa ideia? Isso é que vai trazer o fundamento daquilo que você é como cristão. Está claro isso aí? Agora a gente vai para os 12 passos.